YouTube da Calbi. Hoje estou aqui diretamente do meu cantinho de plantinhas, que vou contar para vocês algumas dicas e truques que eu estou utilizando por aqui e vou contar para vocês como cuidar das suas plantas no inverno. Sim, você sabia que nessa fase, nesse período do ano que as temperaturas são mais baixas, a gente precisa ter um cuidado especial com as nossas plantinhas? Pois é, e são estes cuidados que vão fazer toda a diferença para prepará-las para a primavera, que aí é a estação mais florida do ano e as suas plantinhas estarão lindas, maravilhosas e super coloridas. Então, se liga nessas dicas. O inverno é o período mais frio do ano, então nós temos normalmente noites mais longas e os dias são mais curtos. E é justamente nessa época que as plantas poupam suas energias para se prepararem para a primavera. Então a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção aos sinais que as plantinhas vão apresentar nessa época do ano. Tudo tem que ser diferente para elas se adaptarem ao inverno. Um dos pontos para a gente prestar atenção é a luz. No inverno, a luz do sol, principalmente a luz do dia, dura muito menos do que nas outras estações do ano. Então, as plantinhas vão precisar ficar mais expostas à luz do sol. Então, minha dica é, se suas plantinhas ficam em ambientes que não recebem tanta luz, considere mudá-las de lugar para elas ficarem mais próximas da janela. É o que eu faço por aqui. E eu vou mostrar um exemplo para vocês. Eu tenho as minhas plantinhas, que elas são plantinhas de sombra, então elas ficam dentro de casa. E o que eu faço nesse período de inverno, nessa época mais fria do ano? Eu coloco as minhas plantinhas no ambiente com mais claridade. Coloco aqui ao lado da churrasqueira. Por quê? Elas não são plantas, dependendo do tipo de plantas, essa daqui não é uma planta de sol pleno, mas ela gosta de claridade. Então, eu vou mudá-la, pelo menos por algumas horas do dia, em algum lugar da minha casa que recebe grande quantidade de iluminação. Olha só, então pelo menos por algumas horas do dia, as minhas plantinhas ficam aqui. Esse cantinho da minha varanda, que é aqui na pia e na churrasqueira, ele não recebe sol direto, mas ele é bem iluminado o dia todo, então eu deixo minhas plantinhas aqui, para elas pegarem um pouco mais de iluminação do que dentro de casa. E a mesma regrinha funciona para as demais plantas da minha casa. Por exemplo, cactos e suculentas, que são plantas que precisam de muito sol e por várias horas ao longo do dia, eu vou colocar onde tem a maior incidência de sol aqui na minha casa, que é nesse canto. O sol se põe aqui nessa direção, aqui dessa parede, então os cactos e suculentas eu vou colocar o mais próximo da janela possível para receber uma grande quantidade de sol por várias horas seguidas. Aqui eu tenho cactos, suculentas e tenho a minha primavera, que ela se adaptou bastante a esse cantinho, que a primavera, essa é uma primavera pendente, então ela caiu todas as folhas, todas as flores, e ela está num processo de adaptação aqui na minha casa. Então, está brotando, daqui a pouco vai começar a nascer florzinhas dela, mas ela gostou bastante do sol da tarde na minha casa, mas olha, dá para perceber que ela fica bem perto da janela, então ela recebe luminosidade o dia todo. Importante você perceber esses sinais. E agora aqui no inverno eu deixo a janela aqui da varanda aberta ao longo do dia inteiro para as minhas plantinhas. Outro ponto importante para ser observado é a rega e a quantidade de água nas suas plantas. No inverno, a temperatura, principalmente à noite, costuma ser mais úmida, então a terra fica mais úmida das plantinhas. Então, normalmente no inverno, a gente rega menos. Então é importante você acompanhar a terra, sempre colocando
o dedo para ver se ela está seca ou se está úmida e ir controlando a água por aí. Mas já garanto para vocês, a gente vai regar muito menos as plantinhas. E cuidado com o excesso de água, porque no inverno a terra pode ficar mais úmida. Com isso, se você regar normalmente como no verão, é bem capaz de apodrecer as raízes e a sua plantinha morrer afogada. Então, bastante cuidado com a quantidade de água nessa época do ano. Portanto, priorize a rega sempre na parte da manhã das suas plantinhas. Porque quando você molha de manhã, ela tem o dia todo para absorver a água e os nutrientes. Assim, fica muito mais fácil ela se manter saudável no inverno. Se você regar à noite, ela não vai ter essa luz, essa claridade para absorver a água. Então pode ser que as raízes apodreçam e ela não fique tão bonita quanto se você regar ao longo do dia. Se você tiver plantinhas maiores na sua casa, aproveite o período do inverno também para fazer a poda. Assim, na primavera elas já estarão mais fortes e saudáveis para crescer. Outro item importante para aproveitar o tempo mais frio é adubar também. Você pode aproveitar antes do inverno começar, do frio mais intenso começar, para adubar as suas plantinhas. Você pode fazer adubos naturais por aí. Já mostrei num vídeo aqui como a gente pode fazer com resto de alimentos, cascas de ovo, ou usar esse tipo de nutrição, como essa aqui é específica para a orquídea. Assim, suas plantinhas vão ficar muito mais saudáveis quando estiverem prontas na primavera. Mas o mais importante é você entender como suas plantinhas funcionam. Se você é, assim como eu, que tem vários tipos de plantas diferentes em casa, é entender como cada uma delas vai funcionar nos diferentes ambientes que você tem por aí. Plantinhas precisam de luz, água certa e muito carinho. Então, aproveite o inverno para entender as suas plantinhas, para deixar o seu jardim lindo para esperar a primavera, que daqui a pouco tá aí. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Me conta como você está cuidando das suas plantinhas aí no inverno. Não se esqueça, se inscreva no YouTube da Calbi para os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima, gente. Tchau!